Bernardo Gandula era um jogador importante no futebol da Argentina. Jogava pelo Ferrocarril e um dos raros títulos que o Ferrocarril ganhou deveu aos gols do Gandula, do Bernardo Gandula. Ele foi convocado para a seleção da Argentina e quando a seleção da Argentina participou da Copa Roca, encantou o Vasco, um time muito rico, expresso da vitória do Rio de Janeiro. O Vasco não teve dúvida, contratou 5 jogadores daquela seleção da Argentina, dentre eles Bernardo Gandula. Mas havia um problema, não existia a lei do passe na Argentina, não existia futebol profissional na Argentina. Havia só um pequeno contrato, mas dinheiro mesmo para valer, os jogadores não conseguiam ganhar, só ajuda de custo, uma coisa muito pequena. E também não havia como transferir um jogador de um lado para o outro. Mas eles queriam ganhar o dinheiro e aqui no Brasil estavam pagando e pagando algumas quantias interessantes. O Vasco tinha condição de pagar. O que aconteceu? O Gandula, o Bernardo Gandula e os outros chegaram no Brasil, mas não conseguiam jogar. O Gandula era o mais famoso, então todo mundo falava dele, e ele ficava lá na beira do campo, esperando a oportunidade de jogar, sentava no banco de reservas, quando a bola saía ele corria para pegar a bola, para poder acelerar o jogo. Ele era aqueles jogadores intensos, aqueles jogadores, né, muito fortes, aqueles jogadores que querem o jogo com dinamismo. O Gandula fazia isso toda hora, ele queria ver a bola rolando, a bola rolando. E aí a imprensa do Rio de Janeiro começou a fazer gozação. O Vasco trouxe um jogador caro que só serve para pegar bolas no campo. Quando ele começou a jogar finalmente, ele mostrou que era sanguinário mesmo. Qualquer confusão, ele pegava a bola debaixo do braço, ia reclamar com o juiz. Quando a bola saía, ele queria intensidade, saía correndo, pegava a bola de novo. E assim ficou conhecido o Gandula como o cara que queria a bola correndo sempre e pegava a bola onde ela estivesse para que o jogo continuasse. Quando o Gandula foi embora, o nome continuou. E o Rio de Janeiro, como capital federal, tinha muita influência em todo o país. E com isso, o nome Gandula, para os pegadores de bola que surgiriam logo depois, os meninos que auxiliariam no campo de jogo, o nome do Gandula foi ligado facilmente a eles e assim ficou por muito tempo. Depois de alguns anos, alguns historiadores do Vasco, esse nome Gandula se deve à palavra gândulo, que era muito usada naquela época, nos anos 30 e 40, para determinar garotos que ficam na rua o tempo inteiro, sem muita ocupação. Gândulo, gandula, a coisa ficou fácil. Os meninos que ficavam à toa pegavam as bolas que eram chutadas fora do campo. Lembremos que os estádios não eram como hoje, né? Eles eram, às vezes, campos muito abertos e tal. Mas a lenda era mais legal do que, teoricamente, a história original contada pelo historiador. E aí o Bernardo Gandula foi vinculado ao nome para sempre aqui no Brasil. Inclusive, quando o Wilson Brasil, um jornalista esportivo, criou o troféu Gandula, o Gandula argentino ficou muito satisfeito, ficou emocionado com essa homenagem a ele. Na verdade, eram os garotos que pegavam as bolas no campo. Aí o Wilson Brasil resolveu trazer o Bernardo Gandula, mas ele não pôde vir, já estava muito adoentado e logo depois ele morreu. Bom, aí você tem as duas versões. O Gândulo que virou Gandula ou o Bernardo Gandula, que é uma história mais legal, mais interessante, e você escolhe. O certo é que esse nome, Bernardo Gandula, um atacante do Ferrocarril que veio para o Vasco e demorou para começar a jogar, ficou eternamente ligado aos garotos que pegam as bolas que saem do campo de jogo. Qual história você prefere, hein? Deixe a sua opinião por aí. E o Bernardo Gandula, de uma forma ou de outra, ficou eternizado entre os nossos deuses da bola.